Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 23. Diz assim o texto, Provérbios, capítulo 4, no versículo 23. Tenham cuidado com o que vocês pensam, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenham cuidado com o que vocês pensam, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que eu diminua nesse momento para que o Senhor possa crescer. Fala conosco de uma forma sobrenatural. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Outro dia, já umas 2 vezes, e aí eu achei interessante, eu estava lendo o texto, aquilo que eu ia falar hoje, e eu lembrei dessa situação. Por umas 2 vezes, um certo rapaz chegou perto de mim, e ele estava meio fora de forma, com a barriga um pouquinho cheia, meio gordinho, e ele chegou perto de mim e falou assim, me fala, o que você fez que você conseguiu perder bastante peso? Você conseguiu emagrecer bem? O que você fez? Eu falei com ele, alimentação, exercício. E ele falou assim, mas eu não aguento fazer isso. E cada vez que eu via ele estava mais cheinho, ele estava mais cheinho. Ele falou assim, eu não aguento fazer isso, não dá para mim, não, eu não consigo, tem que fechar a boca, fazer exercício, não dá para mim, eu não consigo. Aí outra vez ele passa perto de mim e fala, olha só como que você emagreceu. Aí uma vez eu estava no mercado, e ele estava comprando cheio, assim, várias guloseimas, até cerveja, várias coisas que não é legal para a saúde. E aí ele falou novamente, e chegou um dia que ele chegou e falou para mim, falou assim, quer trocar não a sua barriga com a minha? E via que ele estava incomodado. Eu falei, isso é só exercitar. Ele me fala qual que é o segredo. Ele queria o segredo, bem da verdade, ele queria uma fórmula mágica para emagrecer do dia para a noite. E eu falei assim, tem que se alimentar de uma forma correta, fazer exercício. Ele pegou e falou assim, não, mas eu não quero, isso eu não aguento. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fechar a boca. E eu falei assim, então está tudo bem. E aí a gente lembra de Henry Ford, ele tem uma palavra célebre, uma frase célebre que ele fala, que ficou eternizada, as pessoas falam muito a respeito dessa frase. Se você pensa que você não pode, você está certo. Se você pensa que você pode, você também está certo. E você vê, por que ele não consegue? Por que ele não consegue emagrecer? Por que ele não consegue fechar a boca? É claro que consegue. Mas a mente dele, ela está cauterizada de uma forma que ele fala, não, eu não consigo. E aí ele está certo, ele vai viver a vida dele daquela forma. Eu não consigo emagrecer, eu não vou emagrecer, e vai viver a vida dele assim. Só que o porém que a cada dia que passa, o grau de saúde dele vai abaixando, vai ficando comprometido, porque ele está na cabeça dele que ele não consegue, que ele não pode, que ele não vai conseguir. E quantas das vezes nós temos uma mentalidade como essa, às vezes não na nossa saúde, no nosso corpo, mas em alguma coisa que nós temos o desejo, que nós temos a vontade, que nós temos um sonho, que nós temos um propósito, e nós colocamos dentro do nosso coração, não, eu não consigo, não, eu não posso, não, eu não consigo, não é para mim, é para os outros, mas não é para mim. Ficamos com essa mentalidade. E Provérbios 4, 23, ele fala, tenham cuidado com o que vocês pensam, pois a vida de vocês é dirigida pelos pensamentos de vocês. A nossa vida, ela é dirigida por aquilo que nós pensamos.
A forma como nós pensamos vai determinar aonde nós iremos chegar. O que teremos, o que conquistaremos na nossa vida. A Bíblia fala, Jesus ele fala, você pode conquistar o que você quiser. Paulo fala, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Todas as coisas são possíveis ao que crer. E aí você vai lembrar de uma palavra que Paulo ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós somos dirigidos por aquilo que nós pensamos, e Provérbios capítulo 4, versículo 23 fala que nós temos algo que nós precisamos tomar cuidado, algumas traduções falam, se tem algo que nós precisamos tomar cuidado, é com a nossa mente, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós armazenamos. Porque nós tomamos atitudes e decisões embasadas nos princípios que nós adquirimos para a nossa vida. Eu falo muito de princípios do reino, princípios de Deus, os conselhos, fundamentos do reino. Porque princípios é um conjunto de regras, conjunto de condutas, de práticas, de condutas que nós tomamos, que nós agimos. E aí existem alguns princípios que nós agimos, que ele é pautado, ele é gerado, um princípio ele é gerado de acordo com as experiências que você tem ou os ensinamentos que você adquire. Então existe um grupo de pessoas, que essas pessoas elas tomam decisões de acordo com os seus princípios, todas as decisões ela é tomada de acordo com os seus princípios, e essas pessoas elas tomam por instinto, não, eu vou fazer, eu acho que é assim, eu acho que é assado, e elas vão agir daquela forma. E muitas vezes essas pessoas elas vão errar, se equivocar nas suas decisões, porque se precipitam, e a Bíblia chama essas pessoas de tolas. Existe também um grupo de pessoas que a Bíblia fala que é aqueles sábios aos seus próprios olhos. Romanos 4 fala que existem os sábios, que eles são sábios aos seus próprios olhos. São pessoas que estudam, buscam os fundamentos, conceitos, vão nas escolas, formam, trabalham, fazem as suas faculdades, seus mestrados, seus doutorados, seus cursos. E elas vão tomar suas decisões pautadas naqueles estudos que elas fizeram. São sábios aos seus próprios olhos. São pessoas que adquirem esses princípios. Tomam suas decisões de acordo com aquilo que elas estudaram. Mas aí a Bíblia fala que existe um terceiro grupo de pessoas. Que essas pessoas, elas tomam suas atitudes, os princípios que elas adquiriram para a sua vida, é gerado pelo conhecimento que elas têm em Deus, com os fundamentos do reino de Deus. E esses são fundamentos, são princípios que eles trazem uma base, uma sustentação, um alicerce firme para nossas vidas. É o que Jesus ele falou, pessoas que constroem a sua vida na areia. E quando vem a tempestade, quando vem a chuva forte, quando vem os problemas da vida, essa casa ela cai. E você tem uma base, hoje em dia, na Europa, nos países ricos, países que são desenvolvidos, o maior número de morte, de suicídio, de pessoas que estão com problemas porque elas já não têm mais fé. Elas não têm fé em nada. A única fé que elas têm são fé nos seus braços, nos seus conhecimentos. E por incrível que pareça, países, por exemplo, como a África, países que são pobres, pessoas são pobres, não têm tantas condições, por mais que essas pessoas, às vezes, elas, em muitos casos, na verdade, muitos casos, elas estão lá idolatrando deuses estranhos, elas são pessoas que elas são mais felizes, são pessoas que são mais saudáveis, têm vivido melhor, por conta da fé que elas têm exercido. Mas a fé ela precisa ser exercida. Da salvação é um outro caso, precisam receber o Evangelho.
Mas temos visto situações como essas, porque pessoas são sábias aos seus próprios olhos. Então mostra que esse princípio é um princípio que ele não é sustentável ao longo prazo para a sua vida. Ensinamentos, fundamentos, princípios que são gerados pelo seu conhecimento, que tragam sabedoria aos seus próprios olhos. Estudos são importantes, são necessários, mas não é o fundamental para as nossas vidas, porque senão poderíamos correr o risco de acontecer como países desenvolvidos, onde que eles estão entrando em ruínas por conta do desprezo pela fé, em especial a fé em Deus. E hoje nós estamos vendo aí essa pandemia louca aí, como que está, por conta do ser humano desprezar a Deus e os seus princípios. E aí quando nós olhamos isso, nós entendemos então que nós somos dirigidos por aquilo que nós pensamos. Paulo ele está dizendo para nós em Romanos capítulo 12, que se nós queremos transformar a nossa vida, mudar a nossa vida, melhorar a nossa vida, nós precisamos transformar, nós precisamos renovar a nossa mente. Muitas vezes, nós estamos fundamentados naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos olhando, mas nós não estamos nos aprofundando naquilo que é eterno, naquilo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. E aí nós vemos muitas pessoas falando assim: eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar a minha vida. E muitas vezes pessoas chegam na igreja dizendo: eu quero mudança para a minha vida, eu quero transformação para a minha vida. E é como esse rapaz que chegou perto de mim, falou assim: não, me fala aí qual que é o segredo. As pessoas querem uma fórmula mágica, acordar do dia para a noite e ter suas vidas mudadas, transformadas. Mas Paulo está dizendo que para que nós possamos transformar a nossa vida, nós precisamos reformar, fazer uma reforma na nossa mente. Nós precisamos mudar nossa mente, renovar nossa mente. Sem uma renovação, não terá transformação. Sem renovação na mente, não há transformação de vida. E para que você possa mudar a tua vida, transformar a sua vida, você precisa renovar a sua vida. E para você renovar a sua vida, renovar a sua mente, você vai precisar ter que se entregar. Você vai ter que precisar penetrar no mais profundo, buscar o mais intenso de Deus. E Paulo fala assim, que se nós buscarmos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Se você quer ter a tua vida transformada, se você quer provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você precisa renovar a sua mente. Como que você tem tomado as suas decisões? As suas decisões, elas estão sendo geradas a partir do princípio que você está contraindo para a sua vida por meio das redes sociais, por meio das TVs, os telejornais, as revistas, os livros. Como que você está criando a sua casa, sua vida? Como que você está formando a sua vida? O que você está trazendo para a sua mente? O que você está alimentando? Você está desenvolvendo princípios, você está gerando princípios na sua vida. Ou pelas experiências que você tem vivido. Você tem visto, eu vi fulano agindo assim, eu vi fulano agindo assado, eu vou agir dessa forma também. Ou você tem, não, eu vou estudar aqui, eu vou estudar ali, eu vou me formar, eu vou fazer curso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Ou você tem falado, não, eu vou buscar, eu vou fazer curso, eu vou olhar as pessoas como elas têm agido, eu vou fazer curso, eu vou me preparar, eu vou me graduar, eu vou me formar, eu vou melhorar, eu vou avançar, mas principalmente eu vou buscar mais um entendimento sobre o reino dos céus, sobre as palavras de Deus, sobre as orientações de Deus, sobre as questões do reino de Deus para a minha vida. Como que você tem agido, como que você tem
se comportado? Como que você tem se posicionado? Se você não renovar sua mente, se você, e a Bíblia fala nesse Romanos capítulo 12, e ela ainda fala mais, fala assim, não se conforme com este mundo, com o estilo de vida desse mundo. Os ensinamentos desse mundo, muitas coisas são interessantes, são importantes para a nossa vida, principalmente para o nosso intelecto. Mas você não pode abraçar tudo. Você precisa ver aquilo que está em sintonia com o reino dos céus. Porque muitos são os planos dos homens, mas o que vai prevalecer nas nossas vidas são os princípios de Deus. São os planos de Deus. É a vontade de Deus para a nossa vida. Vai passar céu, terra, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Ela vai ficar para sempre, para a eternidade. Eu me lembro de Josué. Josué acabara de perder o seu líder, Moisés, estava triste. Falou assim, como será agora a nossa vida? Moisés era que nos conduzia para nós chegarmos à terra prometida. E Deus chega diante de Josué e fala, Josué, levanta, você que vai guiar as pessoas. Não, eu não posso. Deus falou, você pode. O que você precisa é renovar a sua mente. Porque o lugar aonde que você se encontra, o que te trouxe no lugar aonde que você se encontra, foi os princípios que você absorveu para a sua vida. O conhecimento que você absorveu te trouxe aonde você está. Se você quer ir avante, se você quer ir além, se você quer dar um passo além, se você quer subir mais um degrau, você precisa renovar a sua mente, desenvolver habilidades, competências que vá fazer com que você consiga alcançar. As pessoas querem ver milagres, querem que o milagre aconteça, mas o milagre vai acontecer a partir da sua crença. O quanto você conhece de Deus, o quanto que você espera de Deus, o quanto que você acredita de que Deus pode fazer para a tua vida. Se você acredita que Deus ele não pode te curar, você não vai ser curado. Mas como que você pode alcançar o milagre da cura em Deus? A partir do momento em que você renova a sua mente, você contrai os princípios do reino de Deus para a tua vida, relacionado à cura do corpo, da alma. Você vai ver, Jesus, ele morreu, Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, nós somos curados, nós somos sarados. Você começa a extrair os princípios, ele vai sendo gerado em você, no teu coração, na tua mente, e aí você começa a estar preparado para receber um milagre. Mas se você acredita que Deus ele não pode te curar, está tudo certo, sem nenhum problema. Você também não vai receber a cura. Porque você não crê, você é direcionado, você e eu somos direcionados por aquilo que nós pensamos. A nossa vida, ela é determinada por aquilo que nós pensamos. Se você crê que vai acontecer, e você caminha em direção àquilo, as possibilidades elas se agigantam. Mas se você crê que não, está tudo bem. As possibilidades elas diminuem. É muito provável que você não vê. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E como que você adquire fé? Ouvindo a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, o que você está fazendo? Você está renovando a sua mente. Você está renovando os seus pensamentos. Quando há necessidade de renovar algo? Quando algo está danificado, está passado, já não tem mais a eficácia que existia anteriormente, ou que nunca existiu, a bem da verdade. E você precisa ver, como que eu estou levando a minha vida? Eu estou satisfeito com a minha vida? Em cada área da minha vida, na vida sentimental, conjugal, financeira, social, espiritual, na minha vida, no meu corpo, como que eu estou levando a minha vida? Quando você
adquire os princípios. Para que servem os princípios do reino de Deus? Para ele, primeiro, para 3 coisas. Primeiro, para ele te dar uma direção. Você vai por aqui. Jesus falou assim: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É princípio. Você quer vir ao Pai? Siga Jesus. Conjuntos de práticas, de regras que você pratica para você alcançar um objetivo determinado. Então os princípios, eles servem para te dar uma direção. O princípio, ele serve para proteger você, sua mente e seu corpo. Mas vocês foram comprados por um preço alto, saber o sangue de Cristo. Ele deu a vida dele por nós. Nós somos comprados. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o nosso corpo. Porque o nosso corpo não pertence a nós mesmos. Nós estamos aqui para gerenciar esse corpo. Ele foi comprado por um preço muito alto, preço do sangue de Cristo. Senhor, Salvador das nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, que nos dá a eternidade. E você precisa tomar cuidado com esse corpo. E quando você passa a meditar nesses princípios, a tua vida se transforma. Você, por exemplo, o rapaz que me perguntou, como é que você fez? Há 2 princípios. E um deles eu falei com ele, falei assim, o primeiro princípio é que você pode pegar, o princípio mais raso, superficial, é que você procura uma nutricionista. Vá até uma academia, e aí ele faz lá os exames, tem a orientação dos professores lá, educação física, para te passar uma série, te acompanhar de vez em quando, ou ter um personal trainer colado com você. São princípios do mundo. São princípios mais rasos. Você quer ir mais profundo? Você vê, por exemplo, Daniel. Daniel, ele se alimentava bem, não comia qualquer comida. A Bíblia tem cheio de alimentos que ela fala, que dava saúde. Passaram algum tempo, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eles estavam saudáveis, e os seus concorrentes, os seus companheiros, eles estavam tudo cansados, tudo estressados, tudo morto, cansado. Qual era o princípio do reino de Deus? Se alimentar bem, oração, fé, jejum, exercitar. Josué lutava, guerreava, treinava, se alimentava bem. Você quer ter saúde, vida longa? E você vê que a base de capítulo 1 de João fala sobre o fundamento da nossa vida, é para nós lutarmos, para nós vivermos, e fala da possibilidade de nós estendermos os nossos dias de vida, de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós comemos. Para quê? Para que possamos pregar o Evangelho, para que possamos testemunhar a palavra de Deus. São princípios que vão mais profundos. Se existem alguns princípios que são interessantes nessa vida, e que está em certo grau alinhado com o reino de Deus, você pode ter certeza que o princípio do reino de Deus, ele é ainda mais profundo. Você vê que naquele tempo as pessoas viviam muito mais. Hoje não se consegue viver tanto assim, muitos de nós não teremos sempre para viver tanto, porque Cristo está muito próximo da sua volta, mas através dos princípios do reino, você vai viver muito mais. Se você se alimentar mais, se você se alimentar bem, se você exercitar, se você ter uma boa noite de sono, são princípios do reino. E você olhar e você ver os homens de fé, os homens de Deus, olhar para a Bíblia e ver homens que colocaram isso em prática, como que eles viveram melhor? Porque eles tinham um princípio. Daniel falou assim, eu não vou me comprometer com os manjares do rei. Eu não vou comer essa comida. Falei assim, eu tenho meu próprio alimento. Passou alguns tempo depois, meses depois, ele estava lá forte, firme, saudável, cabeça boa, mente boa, aguçada. Enquanto outros vão se autodestruindo. As pessoas que ficam bebendo, ficam autodestruindo. Destrói, corrói a sua inteligência. Droga, corrói a sua inteligência. Não tem outro caminho a não ser a autodestruição. Então são princípios.
Você quer melhorar a sua vida? E Deus, Ele falou assim, eu vim para dar para vocês vida e vida com abundância. Vocês podem todas as coisas. Todas as coisas são possíveis àquele que crer. Eu tenho que crer. Não, eu tenho que crer, eu tenho que crer. Não, para você crer, você precisa conhecer. Se você conhecer o que é certo, o que é correto, o que é fundamental, o princípio do reino de Deus, você tem toda a liberdade para crer, porque vai acontecer. Agora, se você crer em algo que é errado, a tua vida vai ser dirigida por aquilo que você crê. As nossas vidas são dirigidas pelas nossas crenças. E por isso nós temos que tomar cuidado. Se Deus ele disse que a vereda do justo ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, e eu estou andando e não estou melhorando, espera aí. Eu preciso refletir. Se eu quero buscar os princípios do reino de Deus, eu tenho os princípios do reino de Deus, ele serve primeiro para me direcionar, ele serve depois para me proteger o meu corpo e a minha mente, e terceiro, ele serve para mim como um medidor, para medir, um termômetro, para me saber se eu estou fazendo, está certo ou estou errado. O problema é que nós não estamos utilizando as ferramentas que Deus ele nos dá para nós melhorarmos. Eu não estou gostando da minha vida não está de acordo do jeito que eu quero. Use os princípios. Use o termômetro. Espera aí. Deus ele falou que ele vai me dar saúde, eu não estou tendo saúde. Deus ele falou que vai me prosperar, eu não estou sendo próspero. Deus ele falou que eu vou comer o melhor dessa terra, eu não estou comendo. Mas por que não? Deixa eu agora fazer uma análise aqui com os princípios do reino. Deixa eu pegar ver se eu estou na direção correta. Deixa eu ver se estou no caminho certo. Porque se ele diz, alguma coisa está errada. Ele não mente. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Ele não é filho do homem para que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aí é nós que temos que agir. Deixa eu refletir, deixa eu olhar, deixa eu analisar como que está a minha vida em relação àquilo que ele prometeu para mim, aquilo que ele quer para mim, aquilo que ele me chamou para fazer nessa terra. Como que eu estou? E se eu quero melhorar, alguma coisa precisa ser feita. O que é preciso ser feito para mim, para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida? Você acha que a vontade de Deus para a sua vida é que você sofra, que você fique mal, que você não consiga, que você fique frustrado, que você fique derrotado? Não, não é. É que você avance e fala que Ele colocou para nós estarmos por cima e não por debaixo, para nós sermos cabeça e não cauda. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso renovar minha mente. A aparência não está legal. Tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Há uma necessidade. Tem algo que está danificado. Eu estou com um defeito na minha fabricação. Eu tenho que melhorar. Voltar à origem. Por isso que a Bíblia fala, convertei-vos, arrependei-vos do seu caminho errado e converta-se. Converta-se à origem, ao princípio de tudo, que é a palavra de Deus, que são os ensinamentos do Senhor. A partir disso, você construa a sua vida. A partir disso, você construa sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida social, sua vida física, saúde. A partir disso, a partir desses princípios, a partir dessas regras de fé, de conduta, de moral, de prática, você construa a sua vida. E você pode ter certeza que vai dar tudo certo. Vai melhorar. Vai dar bom para você. Você vai eliminar o mal. Agora simplesmente ficar, não, eu quero melhorar, querendo uma pílula mágica, não vai acontecer. Não vai acontecer. O milagre vai acontecer quando estiver em sintonia com aquilo que você crê. Não basta você, não, eu creio que o milagre vai acontecer. Quantas pessoas que estão vindo dia após dia, dia após dia,
E o milagre não acontece, porque tem algo que está desintonizado. A tua mente, ela está preparada para receber o milagre? Ela está em sintonia, você crê da boca para fora? Ou você crê no seu íntimo? Deus falou para Josué, a palavra tem que estar nos teus lábios. Tem que estar dia e noite, você tem que estar dia e noite meditando. O quanto que você está meditando na palavra? O quanto que você está meditando é para renovar, é para tirar a sujeira, é para tirar o estilo de vida desse mundo, é para tirar as regras do mundo, o estilo de vida do mundo, é para limpar mesmo. Eu falo assim, vós sois limpos pela palavra. Somos contaminados por palavras negativas, por palavras pessimistas, pelo mundanismo, cartesianismo, Marx. Somos corrompidos por isso, com o consumismo desenfreado, e perdemos o propósito, o sentido da vida, daquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra. E para isso precisamos estar renovando, dia após dia, a nossa mente, lendo mais, buscando mais, entendendo mais. Medita nessa palavra de noite. Deus falou para Josué, se você meditar nessa palavra de noite, acabou os seus problemas. Você vai vencer. Qualquer luta que você enfrentar, você vai vencer. E Josué, diz o texto, capítulo de Josué, que nos diz que Josué viveu, que a nação de Israel foi abençoada, foi vitoriosa. Josué foi abençoado, família abençoada, vitoriosa, filhos abençoados, vitoriosos, na presença do Senhor, reinando, glorificando o nome do Senhor Todo-Poderoso. Ele cumpriu o propósito de Deus, conseguiu introduzir a nação de Israel na terra prometida, porque ele começou a extrair os princípios e colocar em prática na vida dele. E Deus falou com ele, aquilo que você lutar, você vai conseguir. Se você lutar no leste, no oeste, no sul, você vai conseguir. Todas as coisas são possíveis para você. Você só tem que meditar na palavra. E ele, de forma disciplinada, persistente, e Deus falou assim, seja corajoso, tá? Seja corajoso, não basta apenas meditar na palavra, mas seja corajoso para colocar em prática. Às vezes nós até lemos a palavra, mas o problema que nós não temos é coragem de praticar, coragem de colocar em prática, de aplicar a palavra de Deus, as orientações de Deus à nossa vida. E aí nós não conseguimos alcançar os objetivos. E a vida vai passando, e o tempo vai passando, e nós não conseguimos alcançar. Desistimos. E aí preferimos colocar a culpa nos outros. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano que é responsável por eu não estar conseguindo, o prefeito, o governador, o presidente, o partido A, o partido B, meu pai, minha mãe. Você começa a colocar a culpa em todo mundo. Mas a culpa é única e exclusiva, a responsabilidade é única e exclusiva sua, minha, que precisamos rever os nossos conceitos, os nossos valores, os princípios. Quais são os princípios que nós temos contraído para as nossas vidas? As atitudes que nós estamos tomando, elas estão sendo embasadas em qual princípio? O princípio do reino de Deus ou o princípio deste mundo, a sabedoria aos olhos humanos? Ou ela é instintiva, uma vida de tentativa e erro? Não, eu acho que assim eu vou fazer. Até quando você quer viver da forma como você está vivendo? Ou você quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Se você quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você precisa desesperadamente buscar aprender os princípios do reino de Deus para a sua vida. Guardar o seu coração. Seu coração não pode ser um terreno baldio, que o diabo vem e jogue lixo. Se você não guardar, tem uma coisa que você precisa guardar, é sua mente. Provérbios capítulo 4, versículo 23.
Se tem uma coisa que você precisa guardar, é a sua mente. E o diabo sempre vai estar querendo jogar lixo, entulho no seu terreno, para que você não tenha condições de construir uma vida de alegria, de felicidade, prazer, de bênção, de honra, de glória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Então tome cuidado com aquilo que você lê, tome cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você assiste. Tome cuidado com as rodas de conversa, com aquilo que seus amigos falam. Porque se entrar na tua mente, vai formar crenças. E muitas vezes, essas crenças elas são formadas ainda quando crianças. Quando o pai xinga a criança e fala que não é capaz, que não consegue, que é um moleque da peste, que amaldiçoa essas crianças. E aí essas pessoas têm todo um potencial para ser um gigante nessa terra, realizar grandes coisas, e elas não conseguem por conta de canções que elas ouviram que já estão ultrapassadas na sua mente, quando ainda eram crianças e seus pais, pessoas que estavam próximas a elas, disseram que elas não eram capazes, que elas não iriam conseguir. E quando Deus fala que você pode, todas as coisas você pode. Nada é impossível ao que crer, a saber no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar orando por você.